TV Web Gazeta. Informação e interatividade. A partir de agora, começa na Gazeta FM Fala Doutor, o seu bate-papo semanal com a sua saúde. Doutor, mais uma vez, é um prazer imenso receber o senhor aqui em nosso estúdio. Muito obrigado, Michael. É sempre um prazer realmente estar com vocês. E quero também desejar uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta. Doutor, nesse assunto de hoje a gente vai estar falando sobre demências. É uma doença que dá para perceber, parece que é uma doença que vem se tornando um pouco meio que comum entre os brasileiros, entre o ser humano. O que seria a demência, doutor? O que é essa doença? Quais são os tipos de demência? Michael, a demência realmente é uma doença que hoje aumenta bastante em índice populacional em função do próprio aumento da sobrevida do ser humano. À medida que a gente tem uma condição melhor de vida, a medicina tem evoluído bastante, certo? E as condições sociais também melhoraram, as pessoas vivem mais, têm uma qualidade de vida melhor e com isso a longevidade aumentou. E evidentemente, como sendo uma doença mais comum na terceira idade, então a gente vem realmente comprovando em dados estatísticos um aumento significativo das demências. Então, o que é uma demência? A demência é... Vamos fazer um retrospecto assim, popular do que seguiria uma demência na concepção mais comum. Antigamente, quando uma pessoa chegava a uma certa idade, ela tinha uma certa dificuldade de memória, era uma pessoa repetitiva, era uma pessoa que tinha dificuldade de manter um nível de comunicação e popularmente falava, fulano caducou. Essa palavra caducou era uma palavra muito comum para definir o que é uma demência. Então a demência na realidade é uma condição tal que faz com que o indivíduo que vem apresentar esses sintomas se caracteriza por uma diminuição da sua memória, principalmente para fatos atuais do dia a dia. São pessoas que se desorientam facilmente em relação ao tempo, esquecem datas, esquecem o dia do próprio dia de hoje, o dia da semana, datas comuns de eventos familiares. São pessoas que às vezes se perdem em lugares conhecidos. A pessoa sai, por exemplo, para ir num determinado lugar e de repente não sabe voltar para casa. Ou então ela pega um ônibus, tá certo? E depois de dar umas voltas na cidade, em mudanças de direção consecutivas, a pessoa depois se confunde e não sabe o que é norte e o que é sul. Ela realmente fica perdida. Então são essas características, né, que marcam a demência. Então a pessoa perde realmente, progressivamente, as suas funções cognitivas. Quer dizer, tudo aquilo que ela sabia, tudo aquilo que ela aprendeu, tanto no aspecto de relacionamento como profissional, ela vai esquecendo progressivamente. Então isso é a demência, caracteriza uma demência. E a doença de Alzheimer, doutor, é a demência mais comum entre o ser humano? Existem vários tipos de demência, Michael. Então, agora, entre todas elas que nós sabemos, a doença de Alzheimer, ela ocupa em torno aí de 70% das demências conhecidas. A doença de Alzheimer existe várias. Existe a doença de Pink, a doença que compromete a circulação cerebral, é chamada doença de Binswanger. Ela pode provocar no cérebro uma quantidade enorme de pequenos infartos que vão progredindo à medida que a doença circulatória também progride. E o indivíduo então vai perdendo determinadas áreas cerebrais. Como o cérebro, ele determina todas as nossas funções, tanto do conhecimento, como memória, como conhecimento prático, tá certo? Tudo que nós aprendemos é armazenado em determinadas áreas do cérebro. E dependendo da área que é destruída, nós perdemos aquela função pré-adquirida, entendeu? E, por exemplo, podemos ter uma demência que ocorre na chamada demência temporal, por exemplo, né? Em que a pessoa tem uma dificuldade, além de perdas cognitivas, também tem dificuldade de falar.
A pessoa tem muita dificuldade em se comunicar através da fala. E não só da fala, como também a associação entre o pensamento e a comunicação verbal. E essa comunicação verbal também, ela se faz presente na dificuldade pela escrita. Então, é uma dificuldade global de comunicação. A doença, por exemplo, de Pink, né, uma doença... existem outras, a doença do lobo frontal, por exemplo, a atrofia do lobo frontal, né, que é outra doença que... Mas são menos incidentes na população. A mais comum, realmente, é a doença de Alzheimer. Né? Doutor, e essa doença, tanto a demência quanto o Alzheimer, é só para pessoas de uma certa idade ou há a possibilidade de crianças e pessoas mais jovens também ter esse mesmo problema, doutor? Como eu disse inicialmente, Michael, é uma doença da terceira idade. Os casos mais precoces que são relatados na literatura médica começam na 4ª década de vida, nos 40 anos de idade. Portanto, não temos esse tipo de demência em criança ou em jovens. É uma doença realmente da terceira idade. Né? Doutor, a gente tem uma pergunta aqui que chega para a gente via internet. A mãe diz que o filho está na 4ª série. Ele tem muita dificuldade ainda para escrever e para guardar o que a professora faz. O que pode levar uma criança a ter essa dificuldade, doutor? Existem várias situações que podem comprometer o aprendizado de uma criança. Né? Aí é preciso fazer um retrospecto da história dessa criança, desde a sua gestação materna, o tipo de parto, como que essa criança nasceu, se essa criança teve alguma lesão, se essa criança teve algum prejuízo no desenvolvimento do cérebro. Né? Existem algumas doenças em criança que atrasam realmente e levam a criança a dificuldades de aprendizado. Uma dislexia, por exemplo, que é a dificuldade de ler. Né? Essa criança também, quando nós avaliamos essa dificuldade nessa faixa etária, a gente leva em consideração também todos os sentidos especiais. Então, essa criança precisa ser avaliada do ponto de vista oftalmológico, ver se ela realmente enxerga bem, do ponto de vista otológico, para ver se essa criança também escuta e entende bem o que lhe é dito. Né? Existem crianças, por exemplo, que são surdo-mudas, né? Que, evidentemente, aí é um quadro muito à vista, né? Bastante chamativo de atenção, não é fácil diagnosticar. Mas existem situações limítrofes. Às vezes tem criança que a gente vai descobrir que não enxerga, por exemplo, tem uma perda de quase 70% da visão depois de muitos anos, quando vai fazer uma avaliação oftalmológica. Então, parte-se do princípio que a criança, para realmente estar preparada para o aprendizado, é uma criança que também tenha saúde global. Envolve todos os tipos de sentidos especiais. Visão, audição, equilíbrio. Ser uma criança também que tenha todas as características do desenvolvimento neuromotor normal. Uma vez feita essa avaliação, então nós vamos procurar outras causas que possam realmente prejudicar o aprendizado da criança. Aí existem vários casos. Aí essa criança deve ser encaminhada a um especialista, é feita uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação neurológica e outras, né? Até se chegar numa conclusão. Existem várias situações que podem gerar esse tipo de deficiência de aprendizado. Nós estamos no quadro Fala Doutor e você pode ligar, participar, 3826-4435, é o telefone para você ligar, fazer a sua pergunta ao doutor Bianco, ele está aqui à sua disposição. Doutor, para as pessoas talvez em casa que estejam nos ouvindo nesse momento, como é feito o diagnóstico do Alzheimer para identificar os pacientes que sofrem dessa doença, doutor? Bem, normalmente, o próprio paciente, às vezes, ele se dá conta da sua dificuldade de memorização. E que tipo de memória que é comprometida no Alzheimer? É a memória atual, aquela memória do nosso dia a dia. É aquela pessoa que, às vezes, ela não se lembra no jantar do que comeu no almoço. Ou recebe uma visita, por exemplo, e conversa com aquela pessoa, depois não se lembra realmente de nada, não lembra do nome da pessoa, não lembra do assunto que foi dito. Ou, às vezes, determinados acontecimentos
E a pessoa depois ignora. Ela acha, não, eu não fiz isso, eu não passei por isso. Às vezes, em casa, muito comumente, começa os esquecimentos domésticos. O sujeito vai, recebe o seu salário e guarda o dinheiro e, de repente, não sabe onde guardou. Certo? Aí vira aquela confusão em casa. Ah, fulano me roubou, roubaram meu pagamento. Eu botei esse objeto em determinado lugar e alguém foi lá e pegou. E cria até uma situação, às vezes, até chata no convívio familiar. Nós temos exemplos, por exemplo, na nossa clínica do dia a dia, de pessoas que fizeram até doações de bens para outras pessoas da família. E depois de algum tempo veio uma cobrança. Fulano, aonde é que está o dinheiro da venda desse imóvel? Certo? Não, isso aí foi repartido pelos filhos. Não, eu não fiz nada disso. Me roubaram esse dinheiro. Cria realmente até situações bem desagradáveis, porque a pessoa pode desenvolver algumas mudanças de comportamento, até mesmo alterações psíquicas importantes, chegando até a situações de psicopatias. Além da perda de memória, é muito comum a perda de noção temporoespacial. Essas pessoas, elas têm dificuldade de se localizar temporalmente. Então, confunde os dias da semana, confunde o mês, confunde o ano, né? É realmente uma confusão danada. E, comumente, como eu disse inicialmente, as pessoas podem se perder até dentro da própria casa. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, certo, famílias ou mesmo pacientes que se encontram assim confusos dentro da própria casa, achando que não estão morando na sua casa, e sim num lugar diferente. Acontece que a memória, quando ela começa a ser deteriorada, há uma tendência natural do indivíduo regredir no tempo, de tal forma que, às vezes, certo, ele passa a viver o hoje uma situação já vivida há 10, 20 anos atrás. E chega até a mudar o nome das pessoas com as quais ele convive. Assim, nós temos situações em que, às vezes, o filho é chamado pelo nome do pai e vice-versa, né? Então, realmente, há um prejuízo muito grande da memória atual. É outra característica do Alzheimer, né? Doutor, essa questão do Alzheimer, a pessoa, qualquer um de nós, podemos ter ou passa por algum problema de saúde durante uma faixa etária e quando chega numa certa faixa etária da vida acaba sofrendo com Alzheimer. Qualquer um de nós podemos ter essa doença ou já vem de genética? Como é que é para chegar nessa doença, doutor? Não temos realmente dados concretos para fazer uma afirmação que se trata realmente de um comprometimento genético. Existem realmente algumas especulações nesse sentido. Já se falou também em infecção por vírus e uma série de outras tentativas de dar uma explicação da etiologia dessa doença. Qualquer um de nós pode realmente entrar nesse processo de degeneração, de doença degenerativa, levando realmente à perda da cognição, à demência. O que se sabe, por exemplo, certo, é que indivíduos, por exemplo, que têm uma alta intelectualidade, que leem bastante, que mantêm uma atividade intelectual bem intensa, eles são menos propensos à manifestação da doença. Mas isso são dados estatísticos, porque ainda nós vivemos num meio onde ainda é um grupo seletivo, né? Por outro lado, certo, nós sabemos que determinadas doenças, por exemplo, podem levar o indivíduo também a ter manifestações do tipo demencial. Inclusive é bom que se faça sempre um diagnóstico diferencial, porque nem todo tipo de demência está associado a uma degeneração cerebral. Por exemplo, uma pessoa que sofra, por exemplo, de um hipotiroidismo prolongado, esse hipotiroidismo pode levar o indivíduo a uma perda dessas funções cognitivas. Isso pode ser tratado e corrigido. Por exemplo, certo, uma pessoa que sofreu um traumatismo craniano grave pode também evoluir com um quadro demencial. Para isso também existem uma série de diagnósticos que devem ser feitos, porque
o indivíduo pode apresentar sequelas que podem ser corrigidas cirurgicamente. E várias outras, né? Vamos trazer aqui a participação do ouvinte Gazeta, para que ele possa participar conosco também. Alô? Alô? Quem está falando? João Paulo. João Paulo, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo, João Paulo. Caiu a ligação, é só ligar novamente 3826-4435, 3826-4435. Caso você tenha alguma pergunta para fazer para o doutor, pode ficar à vontade para participar do quadro Fala Doutor. As pessoas que sofrem, doutor, AVC ou algum tipo de problema relacionado ao AVC, como neurisma, depois pode desenvolver também esse diagnóstico do Alzheimer? Pode, perfeitamente. Como também pode apresentar outro tipo de demência, como por exemplo a doença Binswanger, que é uma doença associada a modificações da estrutura cerebral em função de uma doença vascular crônica, que pode caracterizar inclusive o AVC. E é comum a gente ter associações de doenças, por exemplo, a interação de doenças. Um AVC, por exemplo, né, que depois pode evoluir para uma demência ou uma doença de Alzheimer. Outra doença também que pode evoluir e que confunde muitas vezes é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela pode também evoluir com um quadro demencial. A gente até costuma dizer que é um Parkinson alzheimerizado, né? Doutor, tem uma pergunta que chega pela internet da Mariângela. Ela está perguntando o seguinte: ela tem 45 anos de idade e ela tem muita dificuldade quando ela vai aos lugares marcar nome de rua, e muitas vezes ela não lembra o nome de pessoas. Vai numa loja, conversa, volta outro dia e não consegue lembrar o nome da pessoa. Isso se enquadra a esse tipo de Alzheimer? É um transtorno cognitivo, um transtorno de memória, né, que deve ser investigado, porque, como eu disse, já temos casos, inclusive vivenciados por nós, de pessoas que tiveram realmente o diagnóstico confirmado da doença de Alzheimer aos 45 anos de idade. Então, eu aconselharia essa pessoa que fez essa notificação que realmente procurasse fazer uma avaliação mais especializada. O telefone com a participação do ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? Maria. Maria, pode ter a sua pergunta, o doutor está te ouvindo, Maria. Eu quero falar com... Boa tarde, doutor. Boa tarde, Maria. Eu sofri um começo de AVC e eu estou estranhando que hable comigo. Às vezes pessoas ligam na minha casa, Você está ouvindo? passado ali de 1 hora e pouco, eu não sei mais quem ligou. Segundo lugar, eu ponho a panela no fogo, talvez eu venha pegar as coisas na geladeira para me ver, eu tenho que voltar no mesmo lugar para mim saber o que eu peguei. Eu queria saber o porquê. Maria, se você está realmente ouvindo a nossa entrevista, você deve estar se identificando com algumas coisas que nós falamos aqui, entendeu? Realmente, tá? Esses sintomas que você vem apresentando podem estar associados realmente com um quadro pré-demencial. Não vamos chamar isso de uma demência, mas podem ser sintomas iniciais que podem caracterizar a doença daqui a alguns anos. Eu aconselharia também você passar por uma avaliação e talvez até começar um tratamento específico para essa alteração de memória, viu? Tudo bem, doutor. Obrigada. Por nada. Tchau. Agora exatamente meio-dia e 23 minutos, você pode ligar 3826-4435, 3826-4435, nosso telefone sempre à sua disposição. Agora, doutor, há uma certa preocupação. Hoje a gente sabe que a vida é aquela correria, aquele estresse do dia a dia. E tem algumas pessoas que já desligou um pouco desse dia a dia, do estresse. Tem que manter sempre o cérebro com algum tipo de exercício para não acontecer, chegar numa situação dessa, doutor? Nós costumamos dizer que o melhor tratamento para a memória é exatamente fazer uso dela. E também de todas as atividades em que o indivíduo tenha uma participação efetiva, uma interação efetiva, porque
as estatísticas mundiais mostram que essas pessoas elas têm menos incidência de demência. Então, é muito importante manter o cérebro ocupado em todo tipo de atividade, tanto física como intelectual e etc. Vamos pro telefone com a participação do ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? Ô, Márcia, é a Ana? Pois não, Ângela, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo. Ah, então tá. Bom dia, doutor. Bom dia, Ângela. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, doutor. Doutor Bianca, eu sou a mãe de uma paciente do senhor que já foi paciente. E aí, ela deu uns remédios pra ela ficou dos 3 meses até os 10 anos tomando remédio. E ela dava crise convulsiva. E aí, agora, ela voltou a dar crise. O que eu faço? Provavelmente, meu bem, ela deve ter uma doença de base, né? O que você chama de crise, eu entendi como convulsões, tá certo? Aham. Então, veja bem, certo? Algumas pessoas têm realmente algumas cicatrizes cerebrais que podem funcionar como um foco epiléptico. E a consequência disso, quando ocorrem essas alterações metabólicas e digamos assim, fisiológicas do cérebro, né? Elas podem manifestar convulsões. Então, provavelmente, a sua mãe deve ter realmente um foco irritativo no cérebro ou um foco convulsivógeno. Como você disse, ela... Hein? Ô, doutor, eu tenho um sobrinho, o filho da minha irmã tem. O meu irmão em São Paulo tem um filho também tem. Aí caracteriza... Os primos em Monagudo também tem. Caracteriza o elo familiar, o heredoero familiar. Existem realmente pessoas que têm epilepsia sintomática de origem heredofamiliar, genética, entendeu? Pode estar enquadrada dentro disso. Agora, o fato dela ter parado de tomar os remédios, provavelmente ela perdeu essa neuroproteção e, consequentemente, ficou vulnerável às alterações eletrofisiológicas do cérebro, provocando realmente convulsões, tá? Eu aconselharia voltar ao tratamento. Meio-dia e 26, tem uma pergunta pela internet, doutora. A Silvia Galo gostaria de saber o que é vasculite. Pode causar na parte neurológica? Vasculite, o próprio nome já diz. A etiologia da palavra vasculite significa inflamação de artérias ou de outros elementos do sistema vascular. A vasculite pode ser consequência de várias doenças. Ela pode estar associada, por exemplo, ao lúpus eritematoso disseminado, pode estar associado a outras doenças inflamatórias, como a artrites reumatoides e outras que nós conhecemos, que são bem conhecidas e que podem realmente levar à vasculite. E qual seria, então, o prejuízo da vasculite para o sistema nervoso central? A função do vaso seria fornecer ao cérebro suprimento de oxigênio e alimento através do sangue, através da circulação. E as vasculites podem levar, inclusive, à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, com prejuízo de função, e também pode levar à obstrução desses vasos, levando a flebites, por exemplo, se pega o sistema vascular venoso, ou então oclusões arteriais, levando inclusive a infartes cerebrais. Meio-dia e 28 minutinhos, meio-dia e 28. A gente estava falando, doutor, nessa doença, na demência e também Alzheimer. Isso tem cura, doutor? Ou é um tratamento, um segmento que a pessoa vai ter para o resto da vida? Até o momento nós não podemos falar em cura da doença de Alzheimer. Nós podemos falar sim de um tratamento que permite estabilizar a evolução da doença. Por isso que é muito importante que se faça o diagnóstico nas fases iniciais. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico, tanto melhor é a resposta ao tratamento. Existem hoje no nosso mercado várias substâncias, né, que são utilizadas. Essas medicações, inclusive, são de alto custo. Elas são fornecidas gratuitamente através do SUS, através de um processo que é aberto no SUS. Existe um protocolo que deve ser preenchido depois da avaliação neurológica
ou a clínica, ou geriátrica, ou psiquiátrica. E então essa pessoa, uma vez diagnosticada a doença, ela é encaminhada a um centro de triagem, onde é feito então um procedimento protocolado, é encaminhado para a Franca, que é a nossa referência, e a pessoa recebe todo o tratamento gratuito, né? É muito importante que a população saiba disso. E nós estamos à disposição, inclusive, na nossa área, para fazer esse trabalho. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer. Recentemente, na Inglaterra, foi anunciado através de determinados centros científicos a detecção de várias substâncias, se não me falha a memória, foram 10 substâncias detectadas através de exames bioquímicos, que estariam presentes em indivíduos que têm propensão a ter a doença. Então isso abre uma perspectiva de que futuramente, talvez aí 1 ano, 2 anos, nós tenhamos algum tipo de exame que possa realmente dar um indício, né, de que o indivíduo tem ou não tendência a desenvolver a doença de Alzheimer. Tá aí uma coisa para o futuro. Doutor, como o senhor disse no começo da nossa entrevista, que algumas pessoas que sofrem com mal de Alzheimer acaba ficando irritada quando é questionado por alguém. Há alguma dica para aquelas pessoas que convivem com esse tipo de paciente saber lidar com a situação, doutor? Muito importante. A sua pergunta realmente é muito importante, porque, na realidade, assim, a pessoa que tem a demência, ela pode evoluir com alterações do seu humor, chegando a ficar irritada, elas podem ter atitudes até antissociais. São pessoas que têm dificuldade para usar, por exemplo, um banheiro. São pessoas que têm dificuldade para fazer a sua higienização. São pessoas que não perdem a noção, por exemplo, de pudor, tá? Essa pessoa pode, às vezes, se despir na frente de uma outra pessoa, ou usar um banheiro, por exemplo, sem fechar uma porta, ou até mesmo fazer as suas necessidades físicas num ambiente totalmente inadequado, na sala, na cozinha, na rua, porque ela perde totalmente a noção, ela não tem noção do que está fazendo. Bom, então, onde entra a pessoa que é realmente responsável por ela? É exatamente tendo paciência, tentando compreender que essa pessoa faz isso tudo inconsciente, né? Portanto, quem acompanha o paciente demenciado é que realmente precisa estar muito bem preparado. A gente, inclusive, quando nós diagnosticamos, a gente faz isso sempre com o acompanhamento familiar, e esse cuidador, ele é preparado realmente para fazer o seu papel, porque ele desempenha realmente um papel importantíssimo na vida do demenciado. E existem até revistas especializadas, folhetos que a gente distribui, sempre orientando o acompanhante para a sua importância na evolução do paciente demenciado. Agora, exatamente 12h33 minutinhos, está aí, participou conosco do quadro Fala Doutor, o doutor Bianco, né, neuro aqui em nosso município, atendendo, fazendo sempre uma prestação de serviço, e desta vez ele está conosco. Gazeta.